Ouça a Antena Zero no seu smartphone ou no seu tablet. Acesse tunin.com e dê uma busca. Antena Zero. A Rádio Antena Zero apresenta Desobediência Sonora. Salve, tamo no ar com mais um Desobediência Sonora aqui na Antena Zero. Na verdade agora é mais pela Antena Zero do que aqui na Antena Zero, porque faz um tempo que eu não vou pra lá. Estamos aí hoje fazendo uma entrevista aí à distância, mais uma entrevista à distância aí. E hoje eu tô aqui com meu camarada, o Jean, professor, estudioso aí, pesquisador, fez aí o mestrado nas relações entre o Brasil e Moçambique, para falar um pouco com a gente aqui de um tema que é bastante amplo, mas é interessante a gente dar um panorama, que é falar bastante sobre a África aí. E aí, Jean, valeu aí ter colado, hein, mano? Obrigadão. Pô, da hora aí, boa noite, Suna. Salve, galera. Valeu o convite aí, Suna. Pô, até bom, mano, porque você fica só em casa aqui e eu, mano, fico vendo live pra caralho aí, velho. Eu quase perdi paciência de ficar escolhendo filme. Vou voltar a fazer isso de férias agora, mas é da hora. Ouvir umas lives e participar de uma, assim, uma live não, né? Um podcast, que agora todo mundo fazendo lives, né? Nesse caso, exatamente não live, né? É gravado. Mas... eu vou recomendar aí todo mundo em podcast, porque deixa menos cansada a cabeça. Live me deixa doido, mano. Então, eu preciso começar a ver mais podcast. Vou começar a fazer isso, vou começar pelo seu, começar ó. dias lá. Você vai ver o seu próprio. Verbal, vou ouvir o meu, já vou ouvir os outros. Começar a ouvir mais. Certo. Cara, é um tema amplo, né, pra falar de África, né? Parece que, né, normalmente as pessoas acham que a África é uma coisa só, né? Mas aí, começando, velho, eu vou tentar dar um panorama geral, né, sobre esse assunto. A África é o berço da humanidade, né? Pelo que as pesquisas apontam. Queria que você falasse um pouco sobre isso, assim, né? De onde que vem essa ideia, das pesquisas, se isso foi descoberto recentemente, tudo mais. Então, assim, na hora de trabalhar, assim, quando você trabalha com educação, ou quando você é alguém que gosta de conversar com pessoas, assim, de perfis diferentes, é que, invariavelmente, quando você toca em certos assuntos, mesmo a pessoa sendo totalmente diferente, sendo nova, ou criança, ou velha, tem algumas coisas que sempre você vai acabar caindo, né? E quando você fala de ciência, tem uma coisa que sempre a gente acaba falando, que é a questão do tal do consenso, né? Uma descoberta que uma hora vira um consenso, porque não é aquela coisa, né? Você faz a pesquisa científica ali, usa o método científico, para, né, direcionar ali para uma hipótese e tal, que você pode confirmar, mas tem muitas coisas que são muito fluidas, né? Ainda mais dependendo da área do conhecimento. Só que aí alguns consensos vão sendo montados. Nessa questão aí, né, nessa questão aí da África sendo o berço da humanidade, o que acontece é o seguinte: hoje você pega aí as diferentes correntes dos estudiosos, né, da arqueologia, elas apontam para a origem, enfim, as descobertas de fósseis mais antigos, né, exatamente da nossa espécie, né, do Homo sapiens sapiens, elas estão no continente africano. Só que ele é muito grande, né? É muito grande. Ele tem aí, tipo, uma América do Sul e meia, quase, né? Mas é mais ou menos isso. Então, assim, esses fósseis estão espalhados em vários lugares, várias sub-regiões diferentes no continente africano. Em relação a isso, não tem consenso, né? Tem algumas correntes que apontam mais para o sul da África, né? Na África Austral, ali África do Sul, Namíbia, Botsuana, vários lugares ali também, né? Outras apontam para o leste da África, né? No chifre da África, particularmente ali para a Etiópia, para o Quênia, para a Tanzânia. Só que, na verdade, se você vai do sul da África até chegar nessa parte do chifre da África e indo até um pouco mais a norte, você tem ali a chamada Vale da Fenda, né, o Rift Valley, que é uma formação geológica ali que, inclusive, acredita-se que daqui a muito, muito tempo talvez se desprenda, né? Talvez um pedaço ali do leste da África se desprenda, leste e centro da África. Mas, enfim, ao longo
desse Vale da Fenda é onde estão aí os fósseis humanos mais antigos, né? E ela era o continente africano. E aí, a partir disso, você tem diferentes também perspectivas sobre a ocupação humana planetária, né? Como é que se deu essa migração aí, né? Foi de onde para onde? Hoje você tem aí muito pouco consenso. Quando a gente estava aí na escola, se falava muito, né, do ser humano vindo pelo Estreito de Bering, né? E chegando pelo norte da América e povoando aqui. Hoje, você já não tem consenso nenhum, porque tem muito mais descoberto. Pode ter chegado de barco por vários lugares, né? E isso porque, né? Isso no caso do Homo sapiens sapiens, né? No caso de outras espécies, aí você ainda tem a parte da teoria da deriva continental e tudo mais. No caso do continente africano, acredita-se que ele se desprendeu ali da Antártida, né? Mas enfim, todas as pesquisas apontam para isso. E que você tem aí aproximadamente todas as pesquisas mais relevantes, de mais impacto, né? E aí são aproximadamente 200 mil anos de história, né? De Homo sapiens sapiens. Aproximadamente aí 10 mil anos com escrita, né? Então a maior parte do tempo sem escrita. Saiu uma descoberta aí muito recente, né, de pesquisadores australianos, que para eles estão ali cravando, né, que depois de muito estudar, eles estão apontando um local ali em Botsuana, que o ser humano, Homo sapiens sapiens, surgiu ali, num local que hoje é um deserto, com um pouco de vegetação, mas na época tinha um grande lago, era maior do que o atual maior lago da África, né, que é o Lago Vitória. E dos 200 mil anos de história humana, o ser humano teria ficado 70 mil anos só em volta desse lago aí, desse enorme lago. E que depois é que ele foi aí ter diferentes correntes migratórias. Mas assim, é extremamente difícil, caro, complexo e complicado mesmo, né? Os estudos nessa área, estudos existem no mundo inteiro e não existe muito consenso mesmo, né? Mas para a ciência é isso, né? Para a ciência, a África, em algum local ali da África, ali é o berço da humanidade, tá? E você acha não, acho muito, com certeza tem questões políticas, né, por trás disso, porque que é tão difícil que se falem sobre isso, né, você estava me falando em off que da África provavelmente veio a base de muitas coisas da tecnologia, da arte, né, e por que se esconde muito isso, provavelmente uma questão política, né, que tem por trás. Sim, essa questão de hoje você ter esse consenso na comunidade científica em relação a isso, né? Isso não é tão recente assim, mas é recente, né? E se fosse um tempo atrás, era só pensar o seguinte, cara. No período aí escravocrata, né? E que não é que simplesmente já tinha o traficante de escravos, não. A mão de obra aí escravizada era a base da economia, né? Sem aí os grandes empreendimentos de sucesso aí, colonizadores como no Brasil, como nos Estados Unidos e outros, você não teria o capitalismo se consolidando na Europa e depois aqui da abolição, né? As relações capitalistas se dando aqui. Só que o que acontece? Existia na época, não sei se você já ouviu falar, Suninha, mas tem até um quadro, cara, se vocês botarem no Google, aparece assim, você coloca assim, a redenção de Can é C-A-M, tá? Vocês vão ver ali um quadro, né, que ele é um contraponto a um mito, de uma interpretação polêmica aí de um pedaço da Bíblia, que se chama A Maldição de Can, né? De acordo com essa história, um dos filhos de Noé é aquela história, né, bacana que a gente conhece, eles pegando todas as espécies de animais e aí colocam na arca e tal, depois começam a repovoar a terra. E aí um dos filhos de Noé, um dia teria feito uma trapaça com ele, né, o Can, no caso. Fez uma trapaça, uma brincadeira lá, uma pirraça, para ridicularizar o pai. Aí Noé ficou bravo, ficou puto da vida, e aí ele pregou uma maldição no filho, mandou ele embora. E aí ele fugiu para o continente africano. E aí, de acordo com essa interpretação bizarra, todos os africanos seriam descendentes de Can, portanto amaldiçoados. Então, era tipo um fardo do branco escravizar esses africanos que estavam lá para isso. Está na Bíblia, né? Tem até lá uma cena do Django Livre, né? Que o cara tá lá descendo cacete no escravizado ali, e ele vai lá e cola umas páginas da Bíblia no próprio corpo, assim, né? Enquanto ele tá lá arrebentando o cara. Mas enfim, imagina se nessa época todo mundo tivesse assim, nossa, quem tá aqui estuda minimamente, tem um conteúdo escolar básico ali que o ser humano surgiu na África. Acabou, você já não ia... Como é que, se o ser humano surgiu lá, como é que chega um descendente de quem quer que seja, e aí depois todo o continente, todo mundo é descendente desse cara? Tipo, não faz o menor sentido, né? Isso é um ponto... quer dizer que foi por isso? Isso
pode ser uma explicação, mas não só. Realmente é muito importante, né, para o sistema econômico político, né, estruturado aí no qual a gente vive, ele se estrutura em muitas bases, né? E uma delas é a questão desse conflito étnico, né, que no nosso país isso é tão gritante, né? Essa luta de classes que no nosso país aí é tão entrelaçada aí, né, com a questão racial, de gênero, enfim. E aí, quando você tem a gente tem um pouco mais de um século que, tipo, você tem aí cientista falando, gente, esse negócio que tem raça inferior não tá falando groselha. Gente, isso é nada, não tem nem 130 anos da gente saber disso. Até menos, cara. Tipo, você tem um consenso mesmo, cara, não faz muito tempo. Um dos caras que pra muita gente foi o cara que comprovou isso mesmo, ele morreu no passado, que é um italiano, um filósofo italiano, Sforza, né? Filósofo não, desculpa, esqueci a formação desse cara. Mas enfim, você tinha ali toda no século XIX ali, né, teve um período de grande consolidação do darwinismo, né, todo o impacto que ele trouxe para a ciência. Tinha lá um parente do Darwin, né, que começou a proliferar uma ideia junto com outros caras de levar a ideia do darwinismo para dentro da sociedade, né? Mas como é que você vai estudar isso dentro de algo que é uma espécie só e que não é subdividido em raças? Só que na época ainda não se sabia ou não queriam que se soubesse disso, né? Agora, a comprovação disso que você falou, de um certo apagamento por muitas vezes proposital, eu acho que o maior exemplo disso, que muita gente sabe aí, é do Egito, né? A questão do Egito ser propagandeado como branco, né? Basicamente, né? Porque se você tem ali, né? Tem até na nota de dólar ali, né? Uma pirâmide, né? Aquele negócio que falam que é Illuminati, né? Que tem um olho ali em cima na pirâmide. Enfim, você tem toda uma glorificação da nação, né? Dos países aí tidos de primeiro mundo, né? O orgulho, né? De ser o berço do Ocidente, no caso dos Estados Unidos, um país no Novo Mundo, mas por isso que é tão importante o conceito que eles usam lá do WASP, né? O WASP, né? White Anglo-Saxon Protestant, né? É o americano, né? Esse é o americano, né? Tanto é que lá são muito mais comuns esses termos, tipo afro-americano, afro-asiático, tem certas segmentações polêmicas, né? Só que assim, para eles é muito importante eles se colocarem como herdeiros por exemplo, do Império Romano, né? Que enfim, uma enorme referência cultural, histórica e real mesmo, material para o Ocidente, só em pensar na base do nosso direito, né, que é o direito romano, né? E, por sua vez, da onde é que vem muito, né, dessa base civilizacional e romana? Da Grécia. E também muitos estudos apontam que muito da Grécia vem de onde? Do Egito. Mas então como é que a base do Ocidente ia ser de um império negro, né? Isso ia ficar muito mal, né? Então você tinha ali aquele famoso filme ali super polêmico, né, da Cleópatra, que é a Elizabeth Taylor, né, que é branca, de olho azul, né? Nos anos 50, um pesquisador senegalês, o Cheikh Diop, que é um cara extremamente importante, ele é considerado um polímata, né? Polímata é uma pessoa que tem é versado em muitas áreas do conhecimento, né? E o Cheikh Diop, ele era um polímata, né? Enfim, então ele foi arqueólogo, químico, físico, historiador, doutorado na França, no qual ele apontava na tese de doutorado dele que uma série de dinastias do Império, né, enfim, chamam-se de diferentes nomes, né, mas vamos chamar de Antigo Egito. Várias das dinastias, e ele vai apontando, vai até contabilizando isso, eram negras. Não todas, mas a maioria. Inclusive a da Cleópatra, enfim, de vários aí soberanos dos mais importantes aí, tidos como os mais importantes, historicamente, né? Só que o doutorado dele não foi aceito, né? Dizendo que não é verdade isso aí não, foi um groselha. Aí nos anos 70, com outros estudos também apontando isso, aí as ideias dele foram sendo aceitas, mas tem até já vi até uma sketch de comédia aí bem antiga, europeia, falando disso, tipo, meio que zoando, olha só como que não acreditavam que eram negros que teriam feito isso, né? Só de serem vistos como muita gente via os egípcios como, assim, pelo menos árabes, vamos dizer, entre aspas, pelo menos árabes, né? Também não eram vistos necessariamente como brancos, né? E aí muita gente já acha que por conta disso, aqui tanta gente fica achando que, então, quem fez as pirâmides foram ETs, né? Porque afinal, como é que uma civilização não branca pode ter feito isso, né? Tem
tem muita gente aponta para isso, né? Eu, sinceramente, não sou especialista para saber se realmente, quando quem defende isso, sempre tem por trás essa ideia aí do homem não branco que não será capaz, né? Mas o caso do Egito é um exemplo clássico, né? E hoje, sim, hoje a gente sabe que a África é o berço da humanidade. E só que aí o que acontece? Aí você me avisa isso quando tiver aqui já encaminhar a próxima pergunta, porque às vezes isso pode encaixar com algum outro assunto aí também. Mas, enfim, existem alguns motivos que acabam fazendo com que na nossa mentalidade, que é para facilitar um pouco, vamos colocar aqui na nossa mentalidade no Brasil, né? Para pelo menos especificar um pouco mais. O Brasil, que por sua vez, também é muito grande. Né? Mas enfim, a gente tem essa coisa de África meio na cabeça, né? E tipo, uma pessoa, você vê uma pessoa andando na rua com uma camiseta, com um mapa da África, assim. Você vê, né? Mas provavelmente você nunca viu alguém andando com uma camiseta com um mapa da Europa, com um mapa da América. Da América Latina, sim, né? América Latina invertida e tal, né? Agora, uma camisa da Ásia, também não. Oceania. Da Ásia até esquisito, né? Você precisa imaginar direito, né? Mas então, tem essa questão mesmo. Uma vez fiz um curso aí com um africanista importante, né? Depois a gente fala um pouco melhor dessa questão, né? De pessoas que se intitulam africanistas, isso também é polêmico, né? Mas enfim, ele deu um argumento interessante de não ser só uma coisa do nosso tem, claro, né? Muito da história que é contada para nós sobre a África, a maneira que isso chega pra gente, e a gente cresce vendo isso como uma coisa só, né? Mas tem alguns outros fatores também. Um deles é até geofísico, né? Que a África, ela é a maior porção de terra compacta do mundo, né? Ainda mais depois da construção do Canal de Suez. Ela é separada da Ásia, né? Então você não tem nenhuma porção razoavelmente compacta de terras emersas no planeta tão grande quanto a África, né? A América, ela é toda esticada, né? A Ásia com a Europa, aquela coisa esquisita, né? A Europa é praticamente, os geógrafos atesouram, né? Que parece uma península da Ásia, né? A Austrália, né? Que é um país ali considerado um país, entre aspas, continental, né? Mas o resto são arquipélagos, né? Então tem essa coisa também da África se impor ali no globo como um bloco imponente mesmo, geofisicamente falando, né? Só que também, enfim, tem muitas coisas que acabam levando a isso, né? Se a gente for pegar de uma maneira mais recente, e aí isso vai acabar se linkando um pouco, mas aí você pode em algum momento interromper para direcionar um pouco mais a pergunta, porque a origem primordial dos movimentos aí de emancipação na África, né? A partir do momento em que se deu ali uma colonização mais intensa, depois do Congresso de Berlim, né, em 1885, algumas das ideias, pelo menos de mais impacto, de mais relevo, de não só, né, um cara ser tipo assim, um cara é originário da Nigéria ou de uma região da Nigéria, então ele vai se preocupar ali com o processo de colonização que ele sofre, então ele vai se preocupar com a dependência da Nigéria. Ok, pode ser que isso pode ser não, isso com certeza acontecia, né? Sabe-se que isso acontecia, o processo de colonização, assim como aqui na América, foi muito violento, teve muitas resistências em todo o continente, foi difícil, né, penetrar esse continente, que foi penetrado depois da América por uma série de motivos, inclusive geofísicos também, né? O continente africano é considerado um continente mais difícil de se penetrar fisicamente, né? Mas enfim, só que além disso, peraí. Beleza, então, vamos ouvir um som, aí a gente volta beleza. Para continuar aí. South Africa went through turbulent waters with boycotts by many international sporting bodies. But still, 1976 brought many international events to South Africa. Going to
blanket to suffocate it. We put a blanket to suffocate. International news. International news. International news. International news. Intentional news. Intentional news. International Estamos aí de volta com Desobediência Sonora aqui na Antena Zero. Tô aqui com o carro do Doce na minha rua passando aqui, que tá foda. Mas voltando aí pra trocar uma ideia com o Jean hoje, trocando uma ideia aí sobre a África, né? Sobre várias questões da África, que a África é uma coisa grande, né? Ô Jean, você tava falando da questão da África ser um território compacto, né? Que tem tantas fissuras quanto outros continentes. Eu queria que você falasse um pouco sobre, porque normalmente quando se pensa em África, você até falou um pouco disso, é aquele estereótipo de como se fosse uma coisa só, né? Até a ponto de você destacar algumas questões, tipo a África muçulmana parece que é de outro lugar que não da própria África, né? Quando você fala desse estereótipo. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? As diferenças que tem, né? Continuar o que você foi finalizando aí no outro bloco. Sim. Bom, cara, o continente africano tem mais de 1 bilhão de pessoas, né? Então ele assim, é extremamente diverso, né? É difícil você medir diversidade, né? Mas talvez mais diverso que no mínimo do que a América do Sul, né? Então, diversidade enorme mesmo, né? E dentro de cada lugar qual que você vai, você já observa a diversidade. Eu mesmo conheci ali um pouco do sudeste da África, né? Um pouco, né? Conheci mesmo a cidade que eu morei, né? A única cidade que eu consegui desenvolver um olhar que conseguiu ir tanto além do que como turista foi a cidade que eu morei. Foi Maputo, capital de Moçambique. De resto eu vi um pouquinho ali, né? Porque realmente o continente assim, é muito grande. E como realmente ele é difícil de ser penetrado, né? Quem é mais aí, eu até tenho uma parte aí de história aí na minha formação, mas não sou graduado em história, tal. O pessoal que é historiador mesmo, assim, o pessoal trabalha muito, dependendo do tema, eles acabam usando como fontes aí de pesquisa os relatos de viagem, né? E esses relatos de viagem, durante muito tempo, quando se tratava de diferentes locais da África, muitas vezes, e assim como de outros lugares, né? Muitas vezes estavam recheados de fantasia também, né? Até na decoração, na ilustração desses livros, né? E no caso da África, essa coisa das feras, né? Das grandes bestas e tal. E você já tem... A própria palavra África, ela já traz um pouco essa ideia da generalização, porque a teoria mais aceita aí da origem desse termo seria da palavra Ifrik, que é uma localidade que atualmente fica ali na Tunísia, e que seria simplesmente uma referência para algumas pessoas, para alguns grupos sociais ali do que hoje é a Itália, né, que eram comerciantes que circulavam ali pelo Mediterrâneo, e aí a referência para muitos deles do outro lado do Mediterrâneo era Ifrik. E aí isso, de acordo com essa teoria aí, né, da linguística, né, é assim que se espalhou o termo África, né? Porque o que tá lá do outro lado, Ifrik, aí acabou batizando meio que tudo, né? Acabou ficando com esse nome. E como era um continente tanto quanto mais impenetrável, se sabia menos sobre ele também, né? Durante mais tempo do que sobre a América. E olha que até hoje, né? A ideia de um europeu, de um estadunidense sobre o que é o Brasil, ela é fantasiosa, né? Imagina dele sobre a África, né? E a nossa não só sobre a África, mas de muitas partes do mundo também é muito assim, né? Claro que no nosso caso, mais chocante nós somos o país com a maior fronteira além mar aí, né? Da África, disparado, né? E as relações enfim, a gente vai chegar lá depois, mas relações que foram ativamente cortadas, né? E, enfim, mas você tem ali no continente africano diferentes regionalizações, né? A mais clássica ali divide em norte da África, que são os países conhecidos ali por serem predominantemente árabes, mas com diversos outros grupos étnicos também, e também com negros, né? E abaixo ali, né? Ao longo e abaixo do Saara, ao sul do Saara, que é a chamada África subsaariana aí, né? Predominantemente negra. E aí a história humana é feita de migrações, né? Então é possível, estudos apontam, né, para essa possibilidade de que o norte
africano também pode ser que tenha sido predominantemente negro, hoje não mais, já faz um bom tempo, né? Assim como você já teve aí um predomínio chamado predomínio mouro, né, na Península Ibérica, enfim. Só de você entender que o Homo sapiens sapiens surgiu em um determinado local do continente africano, a gente já entende que todo mundo é descendente de imigrantes, né? E todo mundo é descendente de africanos, né? Então, ainda por cima, né? Mas enfim, né? Você tem ali a parte mais ao norte da África subsaariana, né? Naquela parte que vai ali, países que se alongam ao longo, né, da costa da Guiné, com mais países ao interior, né? E até o chifre da África, ali você tem um bloco de países mais populosos, né? Ali você tem ali uma concentração populacional muito grande, né? De uma maneira um tanto quanto espalhada, principalmente no Golfo da Guiné, tem algumas das origens mais importantes dos africanos que vieram trazidos à força para o Brasil, né? Agora, o principal fluxo mais concentrado mesmo veio do complexo chamado ali Congo-Angola, né? Hoje em dia são países diferentes, mas que até hoje tem muita relação, né? Mas principalmente de Angola, né? Principalmente de Angola, para os portos aí, durante boa parte do período colonial, sobretudo do Nordeste, né? Em Recife, Salvador, mas também para outros, né? Em Recife, Rio de Janeiro, Santos e muitos outros, né? Então, quando a gente fala aí, né, da origem africana do Brasil, a gente também não está falando de qualquer lugar, tá? Não se sabe, por exemplo, que tenha tido um fluxo de africanos do Chad que vieram para o Brasil e tem descendentes aqui. Não cabe, pode ser que tenha, pode ser gente da área aí que conhece, nunca ouvi falar. Tem uma cidade ali, né, no Amazonas que chama Marzagão, né, que é de colonização marroquina. Eu não conheço muito bem sobre. Até tem um amigo aí, que o sobrenome é Marzagão, que eu perguntei para ele disse que tem a ver, né? Não sei muito sobre. Mas quando a gente fala dessa origem africana no Brasil, também não é de qualquer lugar. Mas, claro, como aqui tudo se misturou, né? Ativamente tudo se misturou, né? As famílias, os idiomas, né? E tudo mais, né? E com o passar do tempo, né? Com a dificuldade de se estabelecerem famílias, né? Com origem étnica comum, é muito mais difícil, né? Para os afrodescendentes do Brasil localizarem a sua origem, geograficamente falando, né? O que acaba mostrando isso ou são estudos genéticos, né, estudos de DNA, mapeamento genético, associados a estudos de fluxos de navios mesmo, né? Lembrando que era um comércio totalmente legalizado. Se tornou o negócio mais lucrativo na colônia brasileira, né? Além disso, então assim, né? Você vai e traz pessoas de outro continente para trabalharem à força aqui, porque é mais difícil para elas resistirem num espaço que elas não dominam ainda, né? São essas pessoas que vão introduzir para o branco a agricultura e a pecuária em larga escala, porque na Europa você não tinha nem espaço para fazer isso, e na África, como o berço da humanidade, é onde se pratica isso também há mais tempo, é onde vai surgir a metalurgia, onde vai surgir a agricultura, onde vai surgir a música, a religião, e, enfim, algumas das primeiras civilizações. O conceito de civilização ele não é também muito consensual, né? Para algumas correntes aí de estudiosos, a origem está na Mesopotâmia, mas tem não é consenso, né? E acabou de sair um estudo aí também da possibilidade de uma civilização organizada, de fato, né? Com uma série de artefatos ali que estão sendo descobertos, de fósseis humanos, na fronteira África do Sul, Moçambique. Acabou de sair esse estudo ainda, não consegui ver muito profundamente não, mas sempre saem estudos novos, né? Esse ano já é o segundo, o outro que eu mencionei ali dos australianos em Botsuana foi do ano passado, né? Esse que eu falei agora saiu esse ano, então assim, tá sempre saindo muita coisa, né? Você está ouvindo La lucha contra el fascismo es la lucha por la libertad, contra el racismo, el sexismo, el capital y toda autoridad. Desobediência Sonora. Antena 0. A gente concorda que você não deve deixar o rock sair de você. Mas a gente acha que é preciso deixar o rock entrar também. Não basta apenas ouvir sempre as mesmas músicas daquelas mesmas bandas. É por isso que aqui a gente tem muito mais que 89 músicas na nossa programação. Aqui a gente toca rock de A a Z, porque nós somos uma rádio livre. Antena 0, a rádio que não toca só o que você quer ouvir, mas o que você precisa escutar.
Antunes aqui na Rádio Antena Zero, toda quinta às 6 da tarde, com Mari Schultz e Rodrigo Sonesso. Convidados, entrevistas, posicionamento, opinião e muito som, porque aqui o Sky é tratado como ele merece, com atitude, postura e muita ideologia. Mad Pizza, toda quinta-feira. Você de novo tá fazendo isso daí, cara. Tô anunciando o meu programa aqui na Antena Zero, cara. Quem falou que é seu, meu? Meu programa. Tá me atrapalhando, você tá me atrapalhando. Sai daqui, velho. Ô, para aí. Chega! Mad Pizza, toda quinta-feira, às 5 da tarde, aqui na Antena Zero. Pô, ela esqueceu de falar meu nome, meu. Não é pra falar, eu vou falar só o meu nome. Não, o programa é meu, cara. Tem que falar o meu nome. Rapaz, sai fora daqui. Apresentado por Mad Christian. Por Henrique Pizza. Mad Christian e Henrique Pizza. Meu nome veio primeiro, cara. Você tá aqui, velho. Não é nem você, cara. O programa é meu. Seu caramba, sai daqui. Vai. Comentários esdrúxulos. Piadas de mau gosto. Impropérios contra tudo e contra todos. Tudo isso regado ao mais clássico punk rock e ao mais fino hardcore. Programa de Mortal, toda quinta-feira, às 9 da noite, aqui na Antena Zero. Sabemos que no vamos a heredar nada más que ruinas, pero a nosotros no nos dan miedo las ruinas, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Rádio Raio. Estímulos e urgências sonoras. Músicas, conversas, recortes de texto, filmes e vida. Sobre temas que impulsionam e inspiram Agindo Agora. Todo domingo, às 9 da noite, com Rashi Pash e Vanessa Nicolave, aqui na Antena Zero. Todas as tendências musicais dos anos 80 em um só programa. Sábados, às 10 da noite, aqui na Antena Zero. Apresentação, Silvia Zahara. Antena Zero, expressando liberdade com conteúdo de qualidade. Antena Zero. Você está ouvindo? La lucha contra el fascismo es la lucha por la libertad. Contra el racismo, el sexismo, el capital y toda autoridad. Desobediência sonora. Estamos aí de volta do Desobediência Sonora aqui na Antena Zero. Hoje a gente está trocando uma ideia aqui com o Jean, trocando várias ideias sobre a África, na verdade, né? Acho que, sobretudo, o papo para dizer que a África não é uma coisa só e tem uma vasta história rica e complexa, diferente dos estereótipos aí que se tem na nossa sociedade aqui. Ô Jean, você estava falando aí, você começou a falar um pouco, né, dos processos da escravidão, né, e tal, e eu queria que você falasse um pouco agora sobre esse momento do que teve processos de colonização, as divisões que foram feitas das fronteiras artificiais, né, que foram criadas pelas colônias, e disso dos processos anticoloniais de libertação nacional, né, que teve pela África aí. Então, quando a gente pensa nessa parte aí, né, nesse momento, esse período histórico aí da repartição da África, né, sempre vem à nossa mente ali o Congresso de Berlim, né, que é quando aparece aquele mapa definido, né, tem inclusive um desenho, né, uma charge, não sei exatamente como é que se conceitua essa imagem, mas que enfim, é o Bismarck, né, o Jules Ferry, que são soberanos ali da Alemanha e da França e outros governantes ali, eles dividem um bolo, né, e o bolo tá escrito assim, Afrique, né, a África, repartindo como um bolo. Mas ali é um congresso em que, por um lado, vai se oficializar uma ocupação de alguns territórios ali que já se dava, né, já há algum tempo, em alguns lugares até há séculos, mas, claro, o Congresso ali também é um momento de negociação e disputa, né, então, por exemplo, Portugal vai ficar ali com Angola, com Moçambique, com Cabo Verde, porque bateu o pé na questão lá do direito consuetudinário, né, tipo, eles que chegaram primeiro. Os primeiros de quem, né, tipo, entre os europeus, né, enfim, esse era o critério, né, lembrando que era um período ali de uma grande exacerbação do chamado do pseudo-racismo científico, né? Em que realmente se acreditava que
branco era superior, assim, intelectualmente a todas as outras, né, qualquer outra cor, ou etnia, enfim. Então eles tinham que repartir aquilo, levar o desenvolvimento, eles tinham sempre, no discurso era sempre um discurso benevolente, né? É que nem hoje, né, dessa coisa, né, de levar, ou seja, levar a democracia para um país ali, né, com esse discurso, né, nos Estados Unidos, por exemplo, né, ou então o rico que quer tutelar o pobre, né, que, em vários sentidos, e naquele período, né, o branco que tem o fardo de ter que escravizar o negro, né, essa falácia de faria, né. Só que ali realmente foi um período, um momento importante, né, e houve uma divisão ali oficial num período em que a América havia já algumas décadas praticamente já finalizado 100% sua descolonização. Até hoje existem colônias europeias na América, né? A gente mesmo faz fronteira, né? Com a França, né? No caso com a Guiana Francesa, né? Mas enfim, ali era um processo novo, né? Já de uma revolução industrial já consolidada, já indo para uma nova onda, e com os processos de consolidação na colonização em muitos territórios da África e da Ásia, né? No caso da África, um dos lugares ali era a Etiópia, né? Que ficou ali, né? Ficou reservada para a Itália, né? E foi o único caso em que... Não é que foi o único caso em que os europeus perderam para os africanos, né? Foi um processo de muita resistência, muitas batalhas e guerras foram vencidas e perdidas dos dois lados, né? Mas em algum momento o continente como um todo foi sucumbindo. Claro que se você for pegar como referência os territórios dos países atuais, sempre vai ter um espaço ali de cada país que o europeu não checou, que ficou muito afastado, intocado, enfim. Mas se você for pegar país por país, né, no desenho atual das fronteiras, considera-se que existem alguns critérios para isso, mas considera-se que o único que não foi colonizado foi a Etiópia. Por quê? A Etiópia venceu a Guerra da Itália, num primeiro momento. Depois, na época do Mussolini, a Itália foi lá, para muitos foi simplesmente com orgulho ferido, matou milhões de etíopes, mas nunca chegou a conseguir efetivar uma colonização mesmo, né? Chegou a subjugar, chegou a efetivar lucro, né, nesse espaço, mas você não vai, eu nunca fui para a Etiópia, mas acredito que você não vai chegar lá e ver alguém falando italiano, tá? Ninguém nasce na África falando italiano, tá? A não ser que você esteja numa escola internacional, tá? Então ali eles perderam. E ali isso se conecta um pouco para entender o início dos processos anticoloniais na África, tá? Foram por vários caminhos, mas um deles foi o seguinte, né? Você tinha, primeiro, né, que como a gente falou aí nos outros trechos, muitos desses ideais de libertação do continente africano, eles vão começar a surgir fora do continente africano, tá? Por uma série de motivos, né? Primeiro, imagina, você é um jovem Fula, né? Filho de um dirigente colonial Fula, né? Que está ali nomeado por colonizadores, né, europeus, e aí você tem a chance de estudar numa universidade britânica, por exemplo, ou de algum outro país da Europa, ou nos Estados Unidos. E pronto, você está indo lá como um Fula, né? Você não se vê como um negro, um africano, ou não se vê necessariamente como uma nacionalidade, ainda mais naquele período muito difícil, não eram nem países independentes, né? Só que aí você chegava lá, e aí lá você era chamado, você era visto como negro, o africano. Aí as pessoas começaram a se ver, tipo, tem um continente aí enorme, que então é o continente negro, né? Claro, tem a questão lá do Norte da África, mas enfim, África, então tem a coisa da África, né? Então, aí que muitos desses filhos de dirigentes coloniais foram se aproximando dessa ideia de África fora da África, lembrando o tamanho gigantesco, tá, do continente. Você abre um mapa, é só você pega a distância entre Marrocos e África do Sul, são lugares que não tem absolutamente nada a ver um com o outro, tá? Não tem nada a ver. Claro que, talvez se você viajando no mundo todo, se você for comparar espaços urbanos, sei lá, cidades que têm populações parecidas, numa área parecida, talvez uma outra similaridade você sempre encontre, talvez, mas de modo geral sempre tem nada a ver, é muito diferente, né? Só que aí, na diáspora, né, através da opressão direta, né, porque o continente africano, ele teve ele foi sangrado, né, com esse sequestro aí de alguns milhões de seres humanos, né, mas não era lá o cenário durante
o auge desse processo não era lá em que estava em todas as porções do continente, você ia lá vendo negros na senzala trabalhando, tomando pano de chibatado. Também tinha, né? E depois que depois que a América vai ficar independente, né, tem essa coisa, né, esse senso comum do Brasil, o último país a abolir a escravidão. Tá, mas depois outros países ao longo do século XX tiveram regimes de trabalho forçado na África e na Ásia, tá? Só que naquele período, né, no auge ali do tráfico, eles principalmente abasteciam, no caso do comércio transatlântico, né, capitaneado pelos europeus, esses seres humanos escravizados, eles principalmente iam trabalhar na América, né? Aqui, na América que se dava pesadamente essa opressão, esse racismo, de uma maneira mais visível, talvez, né, para mais negros, né? E na Europa também. Então, vários dessas pessoas da diáspora foram arquitetando seus ideais, aí, suas teorias em relação à independência africana. E um dos lugares onde isso também se proliferou foi no Caribe, né, de uma maneira geral, em várias ilhas, e uma delas na Jamaica, né? Nas antigas aí, West Indies, né? Fazia parte das West Indies, né, britânicas, né? Até hoje, né? Nos jogos da Commonwealth, né? Que é a comunidade de países aí anglófonos, a Jamaica joga assim, né? West Indies, né? Enfim, lá tinha um pastor batista chamado Marcus Garvey, né? Que depois foi viver nos Estados Unidos. Ele também era um empresário. Ele chegou a fundar uma empresa, a Black Star Lines. Por que ele fundou essa empresa? Porque ele chegou a escrever uma carta para a Liga das Nações, né, que era a ONU da época, dizendo que os países aí que lucraram com a escravidão tinham a obrigação de pagar a viagem de todos os negros da diáspora que quisessem ir para a África. Mas, claro que ninguém deu atenção para ele, aí ele fundou essa empresa de navegação para ele fazer isso. Mas a coisa acabou não vingando, ele depois morreu em Londres, né, alcoólatra e tal, desacreditado. Só que ele dizia que o continente africano iria se levantar, né, e que os espaços ali coloniais se tornariam independentes ali num efeito dominó, a partir do momento em que um primeiro soberano negro se levantasse e vencesse, né, os brancos, e que depois isso se daria um efeito dominó. E aí, alguns anos depois que o Marcus Garvey falece, ocorre a perda militar aí, né, a derrota militar da Itália na Etiópia, né? E aí o que acontece? O soberano etíope é visto como, então, o Messias, né? E o Marcus Garvey seria o profeta. Com como é que eu posso dizer? É aí que vai surgir o rastafarianismo, tá? Ou a religião Rastafari, tá? Por quê? Porque o soberano etíope, o Haile Selassie I, esse é o nome real dele, mas o nome de batismo dele é Tafari, né? E a etnia que é a predominante na Etiópia, que se sobrepõe às outras, são os Amari. Em Amárico, Ras é senhor de terra, tá? Então, o Tafari, ele tinha o título de senhor de terra, Ras, então ele era o Rastafari, tá? De uma família que se reivindicava descendente de rei Salomão. Então, eles tinham o direito de derrubar a família que estava no trono na época e entrar no lugar deles, como isso aconteceu pelo menos 3 vezes na história etíope, né? As restaurações aí salomônicas, né? Porque tem toda a história aí da linhagem, né, da origem do Império Etíope, que foi o primeiro império cristão do mundo, através aí de um descendente da rainha de Sabá com o rei Salomão, né? Então, no caso, a religião Rastafari tem, na verdade, origem em uma outra religião, tá? Assim como Jesus não era cristão, ele era judeu, o Rastafari, ele não era um Rastafari, ele era da Igreja Ortodoxa Etíope, tá? Em diferentes momentos da Etiópia, a igreja teve mais ou menos atrelada ao Estado. Nesse período aí estava muito atrelado, né? E eles resistiram à invasão. E aí, isso foi um dos primeiros, né, caras aí a começar a arquitetar esses ideais aí de independência africana. E aí, depois, quando as independências vão se dar, a partir dos anos 50, principalmente dos anos 60, e aí são dois, só para finalizar aqui essa resposta, tinha toda uma diversidade, né, de correntes políticas que estavam ali, né, liderando os processos de independência nos diferentes lugares, disputa entre essas correntes, mas quando alguns desses territórios foram se tornando independentes, eles também foram se associando, né, países aí de recém-independentes que tinham ideias mais ou menos parecidas. Então, por um lado, acabou se agrupando o grupo de Casablanca, né, Casablanca, que é uma cidade no Marrocos. Esse grupo era liderado pelo Kwame Nkrumah, de Gana, tá? Que é o autor, inclusive, de um livro muito importante aí, Luta de Classes na África. Era considerado o principal aliado soviético na África, né?
E Gana foi o primeiro desses países a se tornarem independentes, inclusive, tá? Tem um outro país ainda, que é a Libéria, né, que se considera que nunca foi colonizado, mas ele é um espaço que foi fundado ali com uma ajuda política e econômica dos Estados Unidos para receber os escravizados alforriados. Tem toda uma coisa propagandista, tá, dos Estados Unidos. A bandeira é muito parecida com os Estados Unidos e a capital é Monróvia, tá? Lembrando a doutrina Monroe, né? Mas enfim, esse grupo de Casablanca, eles eram mais anti-imperialistas, mais independentistas, né? E mais alinhados aí com alguns deles mais ou menos alinhados com a União Soviética, tá? Egito, né? Gana e Egito eram dois dos países líderes do movimento dos países não alinhados. Então eles tinham um alinhamento mais à esquerda, mas também queriam ser independentes da União Soviética, tá? Marrocos, Tunísia, Etiópia, Líbia, Sudão, Guiné-Conakry, Mali e o governo provisório da República da Argélia também fazia parte aí desse grupo, tá? Enquanto que um outro grupo, o grupo Monróvia, era de países liderados por correntes políticas mais moderadas, tá? O principal líder dela era da Costa do Marfim, o Félix Boigny, tá? Então você tinha divergências entre elas. Mas chegou um momento, depois de alguns congressos pan-africanos, tá? Foi fundada a OUA, a Organização da Unidade Africana, em 1963, mesmo com essas divergências. Com o tempo, as teorias do segundo grupo elas foram ficando mais preponderantes, tá? E hoje em dia a OUA, inclusive aquela que é considerada a sua agência de implementação, né, dos seus programas, que é a NEPAD, tem diretrizes bem neoliberais, tá? Ainda mais depois de fim de Guerra Fria, e enfim, né? A conjuntura mudou muito, né? Enfim, mas já vou finalizar aqui, acho que passou já vários minutos aí. Beleza, então vamos ouvir então mais um som e aí a gente volta para continuar trocando essa ideia aí. بها ولحقت الوداد ماتشيها بيتي دير بحال الجرحيات كدا وخدم السياسة والعالم كله ديالي وصلتو بيدي وانتي يا الخوافة اشغال تدي سبت لكم الصاع وانتو ما سكتين يا رباعة الخوافة انا يا صحيح وصلتي بها ولحقت الوداد ماتشيها انا يا صحيح وصلتي بها ولحقت الوداد ماتشيها انا يا صحيح وصلتي بها
Estamos aí de volta com Desobediência Sonora aqui na Antena Zero. Hoje dando uma tarefa complicada pro Jean aqui, de falar sobre muito tempo e muitos lugares no mesmo programa, né? Falando sobre a África um pouco, um panorama mais geral. E, cara, agora acho que último bloco chegando, entrar um pouco também no que você tá estudando agora, né? Que é as relações mais contemporâneas. Você terminou falando um pouco dos grupos, tinha, né, um que sobrou aí mais neoliberal. Eu queria que você falasse sobre isso, né? Como que estão as relações aí nos dias de hoje? Nos dias de hoje um pouco mais recente também, né? Questão dela e outras possibilidades mais aí. Não, beleza. Cara, eu acho que o jeito mais fácil de enganchar isso é falando um pouco aí do padrão de atrelamento do continente africano ao chamado sistema mundo, né? Economia mundo, enfim, são termos aí que algumas correntes de pensamento utilizam, né? Para entender a estruturação econômica e política do mundo, né? Enfim, no caso da África, né? Muitos estudiosos acreditam que o processo de conexão mesmo, né, a partir do momento em que o mundo todo estava conectado comercialmente, né, porque isso não aconteceu o tempo inteiro na história humana, a partir de um determinado momento, você não consegue mais contar a história de nenhum lugar se você não consegue contar a história das suas conexões internacionais, né? Claro, vão ter espaços dentro de cada país que pode não ter conexão nenhuma com o exterior. Mas não tem nenhum país que você consegue contar bem a história desse país se não contar a história dele com o exterior. E aí, por exemplo, esse cara chamado Immanuel Wallerstein, né, que era um estadunidense que faleceu há pouco tempo, a partir mais ou menos de 1850 não tem mais nenhum lugar do mundo, nenhum país do mundo, ou naquela época colônias, mas que hoje são países, que não estivesse de alguma maneira conectado aí com a chamada, aí com o que ele chama economia mundo capitalista. Para ele é aí que se fecha, né, esse ciclo e que se forma a economia mundo capitalista, mais ou menos em 1850. E no caso da África, o último espaço a se conectar seria o leste da África, né, o sudeste, né, particularmente. Principalmente quando vai se consolidar a rota ali de escravizados Moçambique e Brasil. Porque Portugal tinha que ficar negociando por baixo dos panos com a Inglaterra, né, por conta da abolição do tráfico, né? Mas Portugal tinha que ficar negociando por baixo dos panos. Os portugueses sempre queriam dar um jeitinho, né? Assim como na época das invasões holandesas. Basicamente, os holandeses foram cobrar o que os portugueses não pagavam, né? Porque foram os holandeses que financiaram a colonização brasileira, né? Portuguesa no Brasil, né? E eles não pagavam, aí a Holanda foi lá, invadiu porções do Nordeste e invadiu Angola, né? Depois Portugal conseguiu reverter, né? Mas aí que vai se conectar. E aí que acontece? Estou usando isso, apesar de me descer falar agora do período contemporâneo, isso já vai dar a toada de um padrão de inserção africana na economia mundo de um modo subalterno, tá? Que vai estar ali na base da pirâmide, tá? Na época, muita gente tem divergência, né, com esse termo, né, carvão humano, né, que era ali o escravizado. Só que tem um paralelo hoje que é incrível de se fazer, né, no caso, particularmente da conexão entre Moçambique e Brasil, pensando que essa conexão foi se consolidar mais tarde em relação, por exemplo, a Angola, Congo e alguns países ali, né, da África Ocidental, né, Nigéria, Benin, enfim, alguns que têm essa conexão com o Brasil. No caso de Moçambique, foi se consolidar depois, né, quando Portugal foi dando lá a volta no oceano para ir para o lugar onde a Inglaterra ainda permitia eles trazerem escravizados, né. E os moçambicanos chegavam aqui, não se casavam entre si quase, né, eles estavam espalhados, era uma mulher para cada 4 homens, né? Chegavam em colônias já mais estabelecidas, né? Enfim, isso é um exemplo, né? Desses dramas, né? Dificuldade de se estabelecer culturalmente aqui. Só que hoje, a principal conexão econômica de Moçambique com o Brasil é o carvão, justamente. O carvão que vem aqui abastecer a indústria brasileira. O Brasil tem carvão, né? Em Santa Catarina, mas é considerado um carvão de qualidade não tão alta. O carvão lá de Moçambique, de Tete, né? Que é uma das maiores jazidas do mundo, é considerada de alta qualidade. A Vale pegou essa boquinha aí, né? Mas enfim, trazendo um pouco mais para o período aí mais contemporâneo, né? A gente estava falando um pouco desses blocos que foram se formando aí, né? Depois das independências africanas, né, e que elas foram ali aumentando, né, enfim. Você também tinha, pegando mais o que eu particularmente consegui ali me estudar mais, né, que é o espaço da África Austral, né, foi ali onde eu vivi, né, em Moçambique e tal. Ali se deu um processo muito particular dentro da Guerra Fria, né, que foi um momento em que
Primeiro, a África do Sul, até hoje, é a porção mais enriquecida, né, do continente africano, tem uma riqueza mineral absurda até hoje, né? A parte de mineração na África do Sul é muito importante, né? Ela é a maior produção de ouro do mundo, tá? Basicamente, hoje, tá? Além de muitas outras coisas, ali é chamada colônia de ocupação, né? Então, os brancos chegaram e ficaram, né? E com conflitos entre eles também, né? A guerra chamada Guerra Anglo-Boer, né? Entre os descendentes de britânicos e holandeses, né? E lá eles se estabeleceram no regime de apartheid. Enquanto isso, alguns dos países limítrofes ali com a África do Sul foram ficando independentes e com regimes bastante radicalizados, tá? No momento em que nem todo mundo já enxergava que a Guerra Fria estava em extensão. Então esses regimes foram acreditando ali numa associação com a União Soviética que já estava começando a entrar em crise, na verdade, né? Nesse período. Mas começa a se formar ali um feixe ali, né, de regimes anticolonialistas mais à esquerda ao redor da África do Sul. Porém, alguns estudiosos dizem que é o contrário, né? Que essa ideia dá a entender que é como se a África do Sul tivesse ficado cercada ali por soberanias negras. E, na verdade, era o contrário. O processo de agressão contínua, né, de dominação regional da África do Sul, desde aquela época até hoje, ele é muito grande, tá? Inclusive, quando nos anos 70, né, as chamadas independências tardias aí de Moçambique, Angola, Guiné-Bissau, né, no caso aí de Portugal, tardias porque Portugal se considerava mais atrasado na corrida capitalista ali na Europa, né? Foi anacronicamente tentar repetir a Inglaterra da Revolução Industrial, foi tacar o algodão lá em Moçambique, Angola, tentar replicar a Revolução Industrial no século XX, com algodão, né? E não deu certo, né? Óbvio. E acabou estratificando esses espaços aí na periferia do sistema mundo. E alguns acreditam, para alguns estudiosos, e que inclusive são os que usam mais consagradamente esse termo, hoje Portugal é semi-periferia, tá? Nem seria nem centro. Mas depende, tá? Isso também é polêmico, né? Mas que isso também seria resultado da escolha nesse período. Isso acaba estratificando Portugal também. Só que, enfim, nesse período essas colônias foram ficando independentes e as relações com o Brasil ainda... O Brasil tentou se aproximar, né, desses espaços e conseguiu, tirando Moçambique, o Brasil até conseguiu. Porque antes o Brasil não ajudava em nada, né, nos movimentos independentistas. Se dizia a favor da autodeterminação dos povos, né, as resoluções que iam tentando na ONU, tentando se aproximar de alguns dos países que eram recentemente independentes, mas em relação àqueles que não eram independentes ainda, o Brasil não fazia nada. E no caso das ex-colônias portuguesas, ainda tinha os laços de Brasil com Portugal. Tinha um tratado de consulta e amizade dos anos 50, o Brasil sempre achava que ia se beneficiar disso, mas você vai lá estudar as balanças comerciais do período, o Brasil não se beneficiou, então ele só carregou o ônus dessa escolha, porque depois, em muitos espaços do Brasil, ninguém queria o Brasil na África durante um bom tempo, porque olhavam e falavam, o Brasil é o país que não condena Portugal nos peitos da ONU, é o país que não fecha, não encerra relações com a África do Sul, tá? Só que aí esses países, então, em torno da África do Sul, nesse momento de Guerra Fria, em que eles tinham poucos aliados internacionalmente, que foram ficando enfraquecidos, né? A China também ajudava, tirando em Angola, que a China estava do lado ocidental, né? Cuba também ajudava, só que eles procuraram se associar entre si. Então eles formaram um grupo chamado Estados da Linha de Frente, né? Ao redor aí da África do Sul, que por sua vez tem uma estratégia que outros chamam de estratégia total. No caso de Angola e Moçambique, que foram os regimes mais radicalizados, né? Eram países satelitizados mesmo, marxistas e leninistas. Né? Leia-se stalinistas, né? Porque esse é um período já pós-Stalin, né? Enfim, mas aí outros especialistas aí vão poder falar melhor. Só que aí a África do Sul não podia deixar dois regimes ali ao redor de si comunistas, né? E com elementos comunistas dentro do seu território ou com ligações com a União Soviética, como o partido, né, o grupo do Nelson Mandela, por exemplo, né? Então o Nelson Mandela teve que ir em cano. Dos grandes líderes aí anticolonialistas da África, mais à esquerda, ele foi um dos poucos não assassinados. Diria para você que foi porque se ele fosse assassinado, eles não iam conseguir segurar o tamanho da revolta ali. Então, a solução foi deixar ele em cana até o fim da Guerra Fria. Aí, já podia, depois da Guerra Fria, ser a União Soviética, ele já mais velhinho, mais manso, aí soltaram. A África do Sul não fez nem reforma agrária, né, minimamente. Né, os 10% dos brancos têm mais de 90% do território. Mas, enfim, depois que se formou esses países, Estados da Linha de Frente, eles formaram aí a SADCC, né, que era basicamente para tentar se impor ali em relação à hegemonia sul-africana.
mas o quadro também mudou, né? Assim como os grupos que eu falei lá antes, que depois a visão neoliberal predominou, nesse caso aí também. Depois eles cortaram uma letra da sigla, virou SADC, a África do Sul também entrou e é o principal parceiro, né? Tem 80%, se você pegar todo o sul da África, mais a República Democrática do Congo, a África do Sul tem 80% do PIB, né? Então, sendo que não tem nem perto, né, dessa área, muito menos da população, tá? E as relações com o Brasil foram sempre pendulares, né? O Brasil tentando se aproximar de maneira seletiva, com um discurso sempre ambíguo, né? Sempre o interesse era político, econômico, mas com um discurso de aproximação cultural, e aí não conseguia nem fazer uma coisa nem outra direito, apesar de alguma aproximação comercial nos anos 80, né, com algumas linhas de crédito, perdão, de dívida e tudo mais, só que aí o Brasil entrou em crise, muitos países africanos também entraram em crise, né, depois isso tudo esfriou, e aí no governo Lula, né, que vai se perdoar ali várias dívidas, né, para reativar essas linhas de crédito, e o Brasil vai se restabelecer e se estabelecer, na verdade, em muitos novos espaços também do continente africano. Isso foi uma política ativa mesmo, né? De botar um monte de embaixada e de ativar linhas comerciais e se reunirem aí para pleitos internacionais, sabe, desde votação da ONU até a Organização Mundial do Comércio, que até pouco tempo atrás aí estava com um diretor brasileiro, né? Nossa, tem tanta notícia aí que até se perde, né? Não lembro agora se ele foi reeleito ou não. Mas também um outro brasileiro eleito para a Organização de Agricultura e Alimentação da ONU, né? A FAO. E a presença do grande capital brasileiro nesses lugares, em muitos desses lugares. Também de uma maneira seletiva, né? Onde tem as riquezas que interessam aí a burguesia brasileira. No caso de Moçambique, que foi onde eu estudei mais, né? O que ficou da aproximação brasileira durante o período do governo Lula lá, que foi muito intensa, o que restou foi, uma coisa que já tinha antes, mas que foi se proliferando durante o início do século XXI, que é as igrejas neopentecostais, a TV Record e outras TVs aí, né? E a presença de algumas grandes empresas. No caso de Moçambique, a Vale lá no carvão, né? Na cidade de Tete. E muito do que se fazia, parte disso até bastante positivo em termos de cooperação internacional, um monte de projetos, um monte de áreas, também vai ser polêmico, né, e ambíguo muitas vezes vão ser propaganda, né, de um país que está chegando, mas que quer chegar com seu capital também, né, com o discurso da cooperação solidária, e que em muitos termos era diferente mesmo a cooperação brasileira, né, chamada cooperação sob demanda, né, ela chega com, entre aspas, o que o cliente quer, né. Na prática, a gente estuda e vê que não é bem assim, né? Tinha o Pró-Savana, por exemplo, que era transformar ali grande parte do território moçambicano em latifúndio. Esse é um resquício do período socialista em Moçambique, né? Hoje em dia Moçambique não é socialista, mas você não tem sem terra lá. A terra é do Estado. Se está sem uma terra, geralmente você consegue uma concessão, né? Um chamado DUAT, né? Que é uma sigla. Mas grupos de empresários aí brasileiros e japoneses principalmente queriam fazer o Pró-Savana, né, transformar uma grande parte do território moçambicano num corredor de exportação aí monocultura, com algumas monoculturas, né, dizendo que é parecidíssimo com o Cerrado brasileiro, porque o que fizeram no Cerrado brasileiro aqui foi um projeto de cooperação internacional também, né, com o Japão, que era o Prodescer, né, que transformou o Cerrado nisso que ele é hoje, né, não tem mais Cerrado, né, Cerrado a gente pensa essa coisa de savana com árvores espaçadas e tal, mas originalmente não era isso, Cerrado é de fechado, né, como do espanhol, a mata fechada, na verdade, né, e enfim, o território ali não é tão parecido com o Cerrado brasileiro, tá? Mas é um corredor logístico muito importante, né? Se chama, inclusive, corredor de Nacala, né? E vai parar, curiosamente, no porto mais profundo ali da África, das águas mais profundas da África Oriental, que é o porto de Nacala, reformado pelo Odebrecht, né? Com um monte de empresas brasileiras ali participando em associação, né? O continente africano, como eu falei, ele também carece de acidentes ali que permitam a construção de muitos portos, né, de águas profundas, então era uma vantagem. E também onde escoa o carvão da Vale, então você vai ver lá a balança comercial do Brasil, vai aumentar um pouquinho em 2011, que é quando começa o comércio aí de carvão mesmo, só que aí em 2016 e 2017 ele dispara, porque é quando a ferrovia da Vale ficou pronta. Ela faz que nem ela faz aqui no Brasil, né, ela chega, ela monta a sua própria infraestrutura. O governo tem que forçar muito para poder... pelo menos vocês vão ter que levar passageiros também. Eu nem sei se eles estão transportando passageiros lá. Mas é aquele movimento clássico da expansão aí das transnacionais, né? De você moldar as leis do país que você está chegando para atender o interesse da sua empresa, né?
em países pobres, que vão ter mais dificuldade de ter leis rígidas, né, trabalhistas, ambientais e tudo mais, né? Então, muitas críticas, né, nessa aproximação brasileira ali, com muitos países africanos, apesar de até hoje ter essa mística do brasileiro por lá, né? Eles amam o brasileiro, né? Ser brasileiro lá, nossa, você passa bem. Claro, depende de como você se comportar e em que meio você tá, né? Hoje, eu imagino que a imagem do brasileiro lá deve estar bem pior, com certeza, assim, né? Dependendo do meio que você circular, a não ser que você mostre ali que, tipo, dependendo do que você tá fazendo, né? Você falar que, não, eu sou da Vale e tal, pô. Talvez, por um lado, você pode ser bajulado, por outro, você pode ser detestado, né? Mas faz 10 anos, né, que eu estive ali em Moçambique, não tive oportunidade de voltar mais, então, enfim. E só para finalizar aí, até lembrar que esses dias enfim, eu tô trabalhando numa escola, né, de coordenador pedagógico, a gente tá trabalhando com ensino remoto, a gente fez um debate lá de 5 horas, cara, a gente achou que ia ter 3 horas, foi para 5 horas, né? E aí, sobre antirracismo, história e tudo que a gente tá conversando aqui hoje também entrou, né? E aí a gente fala, né? Isso é resultado de... Tiveram que fazer uma lei pra gente falar disso em escola, né? A Lei 10.638, né? De 2008, né? De obrigatoriedade de ensino de história da África, do negro do Brasil, história indígena no Brasil, né? Porque, né? Realmente... E outro... Por que se faz isso no Brasil e não em Singapura ou no Quirguistão, né? Porque a nossa história para a África é muito mais importante, né? Somos o segundo país mais negro do mundo, né? Tirando a Nigéria, enfim, nós somos o segundo. Fora da África, somos o primeiro, né? Isso de acordo com os critérios aí do IBGE, né? Se o IBGE bate na sua porta hoje para fazer o censo, você que fala, mas com palavras que já estão lá prontas, né? Que é branco, pardo, preto, sendo que se você falar pardo e preto é um grupo maior, negro, né? Indígena ou amarelo. No Brasil, a grande maioria ainda se declara pardo, tá? Uma minoria que se declara preto. Mas hoje você tem 55% aí de negros, então, né? De acordo com essa estatística, o Brasil é o segundo país mais negro fora da África, né? Só que você tem que ter uma lei para isso. Quer dizer que agora resolveu? Não, também é um caminho muito longo, tá? E eu acho que é um assunto que até ajuda a gente a combater um pouco essa ideia, assim, do tipo, então precisa melhorar a educação no Brasil. Mas não vai adiantar melhorar a faculdade. Corta essa verba, tem que investir na base, né? Primeiro, né? Que bom seria se pelo menos fizesse isso então, né? Não, estão cortando do ensino superior porque estão investindo na base. Cortaram o Fundeb, né? Que é simplesmente o fundo da educação básica, né? Tá uma luta aí para voltar. Você tem que investir nos dois ao mesmo tempo, né? Como é que você vai colocar a África nas escolas, mas se você não consegue formar os seus professores para isso, né? Como que vai ser um simbiose ali? O que vai acontecer? Você vai escrever a lei lá na escola, automaticamente agora a gente vai saber sobre isso? Não, né? É um processo, né? De ativamente esse assunto penetrar mais também na mídia, né? Poxa, essas grandes empresas de mídia estão todas na África. Por que eles não fazem um programa sobre a África? Eles não querem ser vistos lá também. Não querem ser vistos, não querem mostrar a África também, porque poderiam, conseguiriam, com muita qualidade. Só a Record podia fazer algo muito básico. Um programa semanal com a infraestrutura que eles têm só na África lusófona, sendo que eles têm em outros lugares. Mas não fazem, eles não querem que todo mundo saiba que eles estão lá, né? Lá é um espaço, é uma reserva de mercado ainda, de certa forma, né? Então... Mas enfim, cara, já teria milhões de outras coisas para falar sobre, né? Poderia encarar esse assunto de perfeitas mil maneiras diferentes. Acho que já estourou um tempo aí também. Com certeza vou lembrar de um monte de coisa que eu queria ter falado, legal, tal, mas enfim. Mas fica aí numa próxima. Vamos fazer uma edição aí mais direcionada também para poder se aprofundar num tema. Você falou aí. Mas eu curto, cara. É um debate mais assim, eu também curto, porque dá para sair da mesmice também. E pelo menos, como a gente falou no começo, não é só o nosso preconceito que faz a gente pensar a África como uma coisa só. Tem uma coisa muito poderosa, né, no continente africano. Então eu acho que tá tudo bem a gente pegar e falar, vamos falar sobre a África hoje. Bem, porque poderia falar sobre a América ou sobre a Ásia, é menos comum, né? Porque é isso, você não associa o Catar ao leste da Rússia e ao Japão, né, e a Indonésia, mas a gente associa ali, né, a Etiópia com Angola, né, super longe do outro, mas são negros e tal. Quando você tá lá, você começa a ver até essas nuances, né? Eles vêm também, obviamente, entre eles. Peguei um exemplo muito clássico, né? Etíope e somaliano, eles são muito reconhecíveis, né? Muito reconhecíveis. Eles têm um rosto bem arabizado, enfim.
é diferente. E aí você começa a entender isso, porque tem diferentes maneiras de a gente entender o que é uma etnia, né? A etnia é o que é? O branco, é o negro, é o amarelo? Não, você pode pensar isso de outro jeito, né? Você tem, em Moçambique, você tem mais de 54 idiomas, que também é chamado de etnia, né? Ou de povos, né? O nome do idioma é o mesmo nome do povo, né? Particularmente em Moçambique, muito, né? Dependendo aí da estimativa, né? A que eu vi, maior é 54. Mas tem outros países que não tem tanto. Você vai ali no Zimbábue, que tem uma área parecida, basicamente o idioma local que é falado lá é o Shona. Não tem muito outro. Tem, mas muito pouco, muito pouco. Na África do Sul tem uns 11, mas é muito Zulu, né? Um pouco Swazi, né? Mas primordialmente o Zulu, né? Além do inglês e do Afrikaner, né? Que é o idioma ali que os holandeses inventaram. E aliás, só para fechar com uma dica aí, acho que até postei esses tempos aí. Difícil eu postar uma coisa para vocês, sei lá, filme, série, mas tem uma Netflix aí muito boa, chamada Shaka Zulu. Essa aí vale a pena. Essa vale a pena. É chamada Shaka Zulu. Ela mistura, foda que ela estuda história com mitologia, né? Mas pelo menos uma hora o narrador fala. Uma hora que vai voltar no tempo ali nos antepassados do Shaka Zulu, o narrador fala, e agora eu não me comprometo com o que é história e o que é mito. Mas é aí que fica muito da hora, assim, mano. Recomendo assistir aí esse belo entretenimento aí. Shaka Zulu. SHAKAZULU. Fechou bem, eu vou... Tá precisando de dicas aí, falta do que fazer. O primeiro episódio é meio chato, mas ele é importante pra contextualização ali, que é muito a rainha da Inglaterra, que fala com não sei quem, mas é bom, não é tão chato. Mas depois é importante pra entender e depois fica bem... Aí nem é na Inglaterra quase, é tudo lá no sul da África, com atores de lá, é dos anos 80, é antiga. Uma série britânica dos anos 80. E aí tá na Netflix aí. Vale a pena. Certo, então fica a dica aí. E vamos finalizando, infelizmente. E vamos voltar aí em breve a fazer um mais direcionado aí, um assunto sobre o que você estuda mais, né? Que é as relações do Brasil com Moçambique. E valeu, cara, pela participação aí, por logar com a gente. Valeu aí, mano. Superar o tédio aqui com conversa, com cultura, nós é cultura também, meu. Tem que... E eu vou começar, mano, vou começar por esse, vou começar a ouvir os seus, e depois eu vou pro xadrez verbal ali, que os moleques lá na escola não acreditam que, tipo, a gente é amigo dos caras do xadrez verbal, velho. Meu, que Felipe, velho. O cara é o Alemanha, né? Tipo, mano. Eles não acreditam, cara. A gente tá quase levando. Eu já falei com você também, né? Agora, ainda mais coisas de pandemia, aí eles começaram a lidar mais com tecnologia lá, mas vamos conversando mais aí, velho. Beleza. Eu aceito novos convites aí. Quem quiser ouvir o Desobediência Sonora, a gente vai ao ar todas as quintas-feiras, às 4 horas, na antena0.com. E quem quiser ver, quem não conseguir assistir no dia, é só logar aí em todos os YouTube da vida, Spotify, iTunes, agregadores de podcast, tudo mais. Valeu, até a próxima.